Ganso voltar para o Brasil e para o futebol brasileiro, para os nossos times, contratar o Ganso nesse momento seria uma boa? O empresário dele, o Pepe Giogardi, considera que o ideal é seguir na Europa. Porque esse é o plano de carreira para o jogador. Que seria uma derrota, né? Lutou tanto para ir para a Europa, para um time legal, e já bate e volta, não é legal. Não cumpriu o contrato, né? Então a ideia é emprestá-lo para outro time que esteja no velho continente. Eu concordo com o Pepe, acho que o Ganso tem que, para a carreira dele, eu acho que é melhor arranjar uma outra situação em termos europeus. Agora, já é a segunda temporada dele lá na Europa? Já. Segunda temporada. A primeira foi com o Sampaoli, a coisa era assim, ele era escalado fora de posição. A gente faz muitos jogos do Campeonato Espanhol aqui. Mas já é o terceiro técnico. Aí é que tá. Aí veio o Berizzo, também poucas chances. Sim. Agora é o italiano lá, né? O Montella. Também não dá oportunidade. Que vai ser negociado. Aí também tem uma outra forma de analisar, né? Quer dizer, 3 técnicos passam com pensamentos diferentes, não é? Não são 3 caras com o mesmo pensamento. E ele não tem oportunidade. Então, quer dizer, será que o problema não é o Ganso? É um caso parecido com o Gabigol. Eu não quero acreditar que seja, porque o Ganso é profissional ao contrário do Gabigol, né? Tá lá, característica de jogo, será? Não sei. O Sidorf, uma vez perguntado sobre, falou que tinha certeza que o Ganso não daria certo na Europa. Antes dele ir para a Europa. Que boca maldita essa do Sidorf, hein? Louco. Talvez a característica, né? Porque craque, ele não é craque? Agora, aquele Ganso que a gente está falando em 2018, pouco lembra aquele que arrebentou no Santos. Gente, antes da Copa, a gente dizia que o Ganso era... lesão de joelho no meio disso, né? 3 operações. 3 cirurgias. 2 no joelho e uma no outro joelho. A gente falava que o Ganso era mais jogador que o Neymar. Muita gente falou isso. Ou a gente ouvia isso, né? Não, muita gente achava isso. Uma declaração do então doutor Sócrates, né? Saudoso Sócrates, que sabia muito também, jogou muito com o calcanhar. Ele dizia, na opinião dele, quem ia dar mais certo era o Ganso do que o Neymar. E o Sócrates entendia de bola. E é um espetacular jogador de futebol. Eu me admiro muito não ter vingado na Europa ainda. Eu tenho a impressão de, Gotardo, você como ex-jogador, essas 3 cirurgias no joelho, eu desconfio que isso mudou um pouco o rumo do Ganso no futebol. Porque eu sou isso. Não, isso atrapalhou demais. Eu acho que ele, depois disso aí, ele mudou totalmente a forma de jogar. O compromisso dele também ficou diferente do que ele jogou nessa época do Santos, né? Antes Copa, né? Até muita gente defendia a participação dele na Copa, porque jogador de futebol. Ele parece um ex-jogador na atividade, apesar da pouca idade. Agora, só ele poderá mudar isso, ninguém mais. Não tem psicólogo, não tem Pepe, não tem treinador, não tem ninguém. Se ele não quiser, se ele não mudar o comportamento de jogo, porque o São Paulo adorava ele, né? Sim. Ou adora, não sei. Se ele não mudar o comportamento de jogar, a postura dentro de campo, ele será sempre mais um, e vai se tornar um peso e não vai encaixar. A não ser que seja numa linha B na Europa, de repente ele vai sobressair. Falando, por exemplo, aqui no nosso mercado interno, o Hernandes foi embora, né? E o São Paulo, em dezembro, sondou a situação do Ganso. Seria uma boa reposição para o Hernandes? Eu acho que não, porque o Ganso joga na função do Diego Souza. Ainda que hoje o Dorival Júnior vai conversar com o Diego Souza. Mas o São Paulo não está pensando neste momento, imediatamente, em contratar um jogador para o lugar do Prato. Então tem 2 opções para empurrar o Diego lá? Empurrar o Diego Souza e ter o Brenner. Nesse caso pode jogar o Ganso atrás, mas o Diego Souza é melhor quando ele vem de trás, como homem com um ponto de lança para encostar. Aí ele joga na faixa do Ganso. Eu acho que o Souza e Ganso no mesmo time realmente. Já pensou em adiantar o Ganso para jogar de centroavante? Eu acho que o Diego Souza tem mais corpo para fazer isso, para fazer o pivô. Você acha que funciona agora? Eu acho que sim, ele tem que trabalhar em cima disso. Ele tem corpo, ele tem habilidade, ele é monstruosa, ele tem uma leitura rápida da jogada. Se ele chegar o pessoal de trás dando opção para ele consegue dar um passe assim fantástico. Essa ideia é muito legal, hein? De repente. O Muricy falava muito isso, né? Que o Ganso tinha que entrar mais na área. O Muricy cobrava que o Ganso, além de ficar mais próximo da área, chutasse, porque ele chuta bem. Ele é muito bom. E ele não chutava tanto assim. Acho que o melhor momento do Ganso não foi com o Muricy? Eu acho que foi em 2010 com o Dorival. Não. Eu tô falando no São Paulo. No São Paulo, 14, né? Que foi 14, o ano que o São Paulo foi vice-campeão com o Kaká, né? O Ganso foi muito bem. E o Ganso foi bem. É verdade. Uns 3 meses. Foi um time, foi um time, né?
Olha, na Europa a vida dele está difícil, mas aqui no Brasil, mercado aberto pro Ganso? Ah, sim. Com certeza. É? Joga em qualquer time. Em qualquer time o Ganso chega e joga? Ele joga. Agora, é o que o Quesada falou. A ideia do agente dele é que ele permaneça na Europa porque ele tem 5 anos de contrato. Então, sim, o contrato joga a favor dele. Sim. E se ele ficar todo esse período, ele tem passaporte para ele e para toda a família. Que é uma coisa que joga a favor dele. Sem dúvida. Ele quer jogar, claro que ele quer jogar, mas o Sevilha tem um contrato para cumprir. Sendo comunitário, abre um caminho, né? Agora, eu vou repetir, eu não entendi o que o São Paulo queria do Ele queria como volante. Ganso. É totalmente ao contrário daquilo que é o pensamento do Gotardo e o meu também, quer dizer, ele e do Muricy, né? Nosso aqui, ele jogar mais próximo da área. Eu fiz uns 2 jogos, o Ganso jogou muito pouco com o São Paulo, mas os 2 jogos que eu fiz aqui no Fox Sports, ele era ao lado no Nizonzi, o volante da equipe. Ele queria ele como volante, né? O Nzonzi saiu e ele continuou sem jogar. O Nzonzi é mais área a área do que o Ganso. Né? Tudo bem. O Nzonzi é tudo bem. O Nzonzi faz isso, área a área, né? Que é um, e ele quer ir embora e não tá jogando. Perfeito. Só que o Ganso não pode cumprir isso. Não, ele não pode. Ele não pode ser o primeiro volante, não tem mais essa agilidade que tinha na época do Santos. Ele não tem velocidade para fazer ser o primeiro volante. Ele tem qualidade técnica, mas não tem velocidade. Então, mas atuando onde você está sugerindo, ele vai atuar numa área que eu falo que é o flat de 48 metros, né? Que é uma área menor, o desgaste é menor, mas ele tem qualidade numa faixa pequena de campo para conseguir resolver